Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo da história da igreja de hoje, nós vamos entender mais um pouco sobre um questionamento ainda muito feito dentro da igreja, quando muitas pessoas se perguntam, por que padres não podem casar? E para também explicar essa pergunta, Frei Gilson, e o professor Felipe Aquino, eles nos levam até a palavra de Deus, onde lá em São Mateus, no capítulo 19, versículos 3 ao 12, ele então narra um debate de Jesus, com os fariseus e os seus discípulos sobre o matrimônio. E aqui no versículo 12, Jesus ele vai falar dos eunucos, E quem eram os eunucos, Eram aqueles homens castrados ou homens incapazes para o casamento. Vai então nos explicar Frei Gilson, E Jesus, ele diz, versículo 12, há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Ou seja, há homens que se fizeram incapazes para o casamento por amor a Deus, por amor ao reino dos céus. E esses homens são então os padres, São aqueles a quem a igreja também chama de celibatários, que significa homens que se renunciam, Renunciam à sua capacidade de ser esposo, à sua capacidade de constituir família segundo a carne, para então se tornar um esposo da igreja, E dedicar-se total ao reino de Deus. E isso explica São Paulo, em uma de suas cartas, quando ele diz que aquele que se casa está dividido. Dividido porque ele não vai conseguir dedicar-se total às coisas de Deus. Ele vai precisar dedicar-se tempo à sua família, dedicar-se ao seu trabalho para cuidar dos seus, dedicar-se à sua casa, entre outras coisas, E Jesus, ele diz ainda nesse capítulo que muitos não compreenderão as suas palavras, não serão capazes de entender o sentido daquilo que ele está dizendo, E quantas são as pessoas que se dizem até da igreja, que se dizem católicas, mas fazem ainda este questionamento: por que padre não pode casar? E até dizem, se Pedro ele foi o primeiro papa da igreja e ele foi casado, por que os padres de hoje não podem casar? Se os primeiros também eram casados, por que os de hoje não podem, E Jesus, ele nos explica, porque por amor eles escolheram a Cristo, por amor eles escolheram viver para o reino dos céus, E Cristo, ele é então o modelo do sacerdote. E Cristo, ele está acima de Pedro, o primeiro papa, E por isso a igreja entendeu que se Cristo era solteiro, que se Cristo ele era celibatário, assim também seriam os padres da igreja católica e seus sucessores, E Frei Gilson, ele vai dizer que essa é a essência do sacerdote, assumir o estilo de vida de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.